E a nossa reflexão hoje vai para Provérbios capítulo 15. Eu espero que esses vídeos tenham abençoado bastante a sua vida. Amém? Estamos aí todos os dias meditando em Provérbios e hoje, capítulo 15, é um capítulo muito diversificado. Capítulo que certamente vai nos acrescentar bastante. E antes de mais nada, quero pedir a você que, se você não é inscrito aqui no nosso canal, por favor, se inscreva, deixe o seu like ou a sua curtida. Compartilhe os vídeos e certamente você vai poder acrescentar na vida de muitas e muitas outras pessoas. E hoje, capítulo 15, o título que eu quero dar a esse capítulo é: aos soberbos, queda, aos humildes, respeito. É isso aí. Eu quero que você perceba que nesse capítulo existem muitas coisas que a gente pode acrescentar, muitos assuntos que poderíamos falar, mas hoje eu quero trazer uma reflexão a respeito da soberba e da humildade. Os versículos-chave são os versículos 25 de Provérbios, capítulo 15, que diz assim, ó: o Senhor deita por terra a casa dos soberbos, contudo mantém a herança da viúva. A gente não vai falar sobre a viúva agora, mas eu quero que você perceba, queridos, que a expressão deitar por terra a casa dos soberbos é muito forte. É interessante que a Bíblia, ou em toda a trajetória bíblica, fica muito clara que a ideia de que os soberbos sempre, em algum momento, eles viverão dias ou tempos de ruína. E é interessante, eu comecei a separar aqui um pouco, né? A soberba, na verdade, a gente percebe na Bíblia que a soberba, ela é orgulho, ela é arrogância, ela é sentimento de superioridade. Há um versículo um pouco depois ali em Jeremias, no capítulo 48, no verso 29. Eu quero ler esse versículo para você aqui na Bíblia NTLH. Veja o que diz aqui, ó: temos ouvido falar do orgulho de Moabe. Esse povo é orgulhoso e soberbo, vaidoso e cheio de si. Eu, o Senhor, conheço o seu orgulho. Os moabitas se gabam de coisas que não revelam nada, coisas que se gabam. Em uma outra versão diz que tudo aquilo que eles que leva eles a serem soberbos não vale de nada. As suas posses, a sua glória pessoal, a glória do seu reinado não vale de nada. E é interessante a gente olhar aqui para esse contexto de Provérbios capítulo 15, no verso 25. É interessante que, muito embora nós entendamos, né, que Deus é um Deus que se move de forma bondosa, a Bíblia diz que Deus vira as costas ao soberbo. E eu olho aqui para esse contexto e eu vejo o quanto é perigoso que pessoas alimentem atitudes de soberba na vida, não é? Ele traz aqui, eu queria deixar claro para você alguns pontos importantes, né? Algumas características das pessoas soberbas. As pessoas soberbas, elas acham que valem muito mais do que as outras pessoas. Você pode começar com uma pessoa soberba e você vai perceber que o soberbo nem um conselho ele consegue receber. Por quê? Porque ele se coloca acima. Não é a primeira vez aqui no livro de Provérbios que nós estamos abordando esse assunto. Outro ponto importante é o soberbo sempre gosta de mostrar que é melhor do que os outros, né? Isso é muito perigoso. Outro ponto aqui muito importante, ele humilha os demais, acha as demais pessoas inferiores a ele. Veja como isso aqui é perigoso, né? O soberbo, ele se mantém em um patamar onde as demais pessoas, aos olhos dele, nunca conseguirão alcançá-lo. E é interessante que muitas vezes o soberbo, ele vai colocar até mesmo a sua própria vontade acima da vontade de Deus. Eu me pergunto, quem está acima da vontade de Deus? Quem está acima do poder e da soberania de Deus? Eu te respondo, absolutamente ninguém. Então, qualquer outra pessoa que se coloque em uma posição como essa, certamente ela vai deixar de receber de tudo aquilo que Deus tem reservado para ela. Ela viverá, certamente, uma vida sozinha. Por outro lado, eu percebo que não somente a vacina, como também o remédio para uma pessoa soberba, ou a vacina para que, como cristãos, nunca vivamos uma vida soberba, é a humildade.
A humildade, ela é a chave que o cristão precisa para receber de Deus e viver tudo aquilo que Deus tem reservado para ele. Olha o que a Bíblia diz aqui no livro de Provérbios, no capítulo 15 e no verso 33, na Bíblia Revista e Atualizada. Diz assim a palavra do Senhor: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria e a humildade precede a honra. Em uma outra versão aqui, que é na versão NTLH, diz assim, quem teme o Senhor está aprendendo a ser sábio, quem é humilde é respeitado. É interessante que a quem é humilde está reservado o respeito, a quem é humilde está reservada a honra, a quem é humilde está reservada a boa mão do Senhor em plena operação. Eu vejo aqui que a característica da humildade é justamente uma característica, uma prerrogativa que estava em Jesus. Lá em Mateus capítulo 11, no verso 28, a Bíblia diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. E lá naquele contexto, continuando, ele diz: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Jesus era humilde porque ele soube se submeter a uma voz divina. Ele soube se submeter ao comando divino. E na Bíblia, humildade não tem nada a ver com pobreza. Na Bíblia, a humildade tem a ver com estar disciplinado, estar condicionado à vontade divina. Olha o que a Bíblia diz aqui no livro de João, no capítulo 5 e no verso 30. Ele diz assim, estou lendo a Bíblia NTLH. Jesus continuou a falar a eles e lhes disse: eu não posso fazer nada por mim mesmo, por minha própria conta, mas julgo de acordo com aquilo que o Pai me diz. O meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então eu percebo que humildade é reconhecer que existe uma vontade superior à nossa. Humildade também é reconhecer que existe alguém que está no controle da nossa vida, e esse alguém é o Senhor. Eu separei aqui alguns pontos para a gente finalizar. Separei aqui o seguinte: ser humilde é reconhecer com gratidão a nossa dependência do Senhor. Se você é alguém humilde, automaticamente você vai saber reconhecer que o Senhor está acima de você. Ele é soberano e nós, como seus filhos, precisamos entender, identificar e abraçar a sua soberania, a sua vontade, a sua correção, a sua disciplina. Outro ponto importante, eu coloquei aqui, compreender também que temos constante necessidade do apoio divino, não é? Da unção divina, da graça divina. É por isso que nós somos salvos. Nós fomos salvos porque um dia nós reconhecemos que na nossa própria força não dá. Então nós fomos humildes o suficientes para entender que Ele enviou o seu único Filho para nos salvar, e nós recebemos, abraçamos essa salvação. E por último, também a humildade é reconhecer que os nossos talentos, as nossas habilidades, tudo isso vem do Senhor. Então, que Deus abençoe a sua vida. Eu declaro um excelente dia em nome de Jesus. E até o próximo vídeo. Amém?